Começa agora o Jornal De Olho na Notícia. Olá para você do outro lado da tela do seu computador, eu sou Miguel Leite e estamos aqui na capital paulista, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde viemos conhecer um dos projetos que o deputado Luiz Moura, do PT, apresentou em benefício também do Alto Tietê. Você vai conhecer a partir de agora, onde ele fala exclusivamente para você aí do outro lado da tela. Deputado, qual o objetivo dessa frente parlamentar? Hoje, um dos maiores problemas que a cidade de São Paulo e o Estado atravessa é o problema do trânsito. Então, antes de ser parlamentar, eu militei no Partido dos Trabalhadores aqui na capital e justamente dentro da Secretaria de Transporte quando o PT foi governo, aqui no governo Marta. E nós trouxemos para a cidade de São Paulo um projeto social muito importante, que foi o bilhete único, que atendeu, primeiro, resolveu o problema do transporte da cidade, que era muito caótico, e segundo, que atendeu, os trabalhadores, as famílias, fazendo com que o trabalhador que saísse lá do fundo da cidade de Tiradentes, de Guaianazes, do Itaim Paulista, de São Miguel, pudesse se deslocar até o centro da cidade de São Paulo, até a Zona Sul, a Zona Norte, a Zona Oeste, pagando apenas uma única tarifa, utilizando todo o sistema de transporte interligado, durante inicialmente foi 3 horas, eram 3 horas, depois essa atual administração baixou para 2 horas, pagando uma única tarifa. Então é um projeto social que na capital gerou emprego, gerou renda, levou renda para as famílias, porque na hora de procurar um emprego o patrão sempre colocava o candidato que morasse longe, que ia custar caro para a empresa, que ia onerar a folha de pagamento, por mais profissional que se fosse, o currículo desse candidato ia para o final da fila. Então, eram penalizados, inclusive excluídos da sociedade, aqueles que moram mais nos centros periféricos, aquelas regiões mais afastadas do centro da cidade de São Paulo. E a ideia de implantar o bilhete único na região metropolitana da cidade de São Paulo nasceu já com essa mesma visão da capital, dar condição para o trabalhador, para as famílias, para os estudantes, para os idosos, para a população no geral, que moram nos municípios vizinhos da capital, para que essas pessoas possam se deslocar. Primeiro ponto também, pensando na questão do trânsito, deixar os seus carros em casa, porque hoje na capital são cerca de 5, 6 milhões de veículos trafegando na capital, tráfego intenso, que termina aí praticamente paralisando a cidade nos horários de pico, fazer com que esse trabalhador ou essa pessoa deixe o seu carro em casa e se integre num sistema único de transporte da capital e metropolitano, fazendo com que esse trabalhador ele possa sair, por exemplo, lá de Mogi das Cruzes, vir até o centro da cidade de São Paulo, ir até Osasco, ir até Guarulhos, ou ir até o ABC, ou nas próprias cidades do Alto Tietê, saindo lá e pagando apenas uma única tarifa. Aí que surgiu a ideia. Eu, logo quando ganhei a eleição, eu já tinha esse projeto em mente, porque eu sei que é um projeto que atende toda a sociedade paulistana. Eu já tinha isso em mente, mas assim que eu assumi aqui o meu mandato, eu fiz um trabalho junto aos demais parlamentares, que regimentalmente, para você constituir uma frente parlamentar, você tem que ter pelo menos mais 22 assinaturas de outros parlamentares. Comecei a trabalhar isso no plenário, consegui arrumar as 22 assinaturas e sair na frente de um projeto que é de interesse público, é de interesse da sociedade, que em qualquer país bem organizado, qualquer país de primeiro mundo, o transporte é custeado pelo Estado. E aqui nada mais do que justo para a gente gerar emprego, gerar renda, principalmente para as famílias que mais precisam, que moram mais afastadas da cidade de São Paulo ou dos grandes centros, fazer com que esse trabalhador tenha essa condição mais de igualdade, que isso ajuda o trabalhador e ajuda o empresário, que desonera o empresário, já que hoje a gente sabe que o Brasil é um país que se paga muitos impostos. É uma carga a menos para o empresário e essa facilidade de locomover o trabalhador, pagando apenas uma única tarifa e fazendo com que a população deixe os seus carros em casa, melhorando um pouco aí a questão do trânsito. Tá, para a gente encerrar, deputado, além início da frente parlamentar, como que vai ser feito o trabalho para a conscientização das autoridades, ou seja, dos prefeitos, dos vereadores das outras cidades? Esse tipo de projeto, eu acho que qualquer executivo de qualquer cidade que tenha interesse em melhorar a vida das pessoas, ele tem que apoiar. Então eu estou mandando convite para
todos os prefeitos das cidades do Alto Tietê, eu que sou coordenador dessa frente, estou convidando também todos os secretários, vereadores, a sociedade civil, para uma grande mobilização, para que nós possamos fazer no dia 16 de setembro, lá em Ferraz de Vasconcelos, lá no mais conhecido como Birutão, um grande debate para que a gente possa levar o conhecimento do governador, que é uma audiência pública, né? Levar o conhecimento do governador, das autoridades aqui do Estado de São Paulo, o secretário de Transporte, que inclusive vou convidar para ir nessa audiência pública, para que ele se sensibilize e veja a necessidade, hoje, já pela experiência implantada na capital, de ter o bilhete único espalhados aí, na região metropolitana aqui da cidade de São Paulo, na região metropolitana do estado de São Paulo, que é a região de Campinas, e na região metropolitana do estado de São Paulo, conhecido como a Baixada Santista, né? Então, é muito importante hoje a gente tentar integralizar todo esse sistema de transporte. Estamos apresentando o jornal De Olho na Notícia. Deputado, o senhor apresentou um projeto aqui na Assembleia Legislativa para beneficiar os atletas que acabam, entre aspas, se aposentando. Como é que é esse projeto? Esse projeto é um projeto importantíssimo. Eu que vivi a minha infância nos campos, né, na várzea, e a gente já viu também pela televisão e também conheço pessoas que muitas das vezes dedicou a sua vida inteira, né, a uma determinada modalidade de esportes, e às vezes essa pessoa teve uma oportunidade de representar o Brasil lá fora, se doou, se dedicou a sua vida inteira e terminou, né, passando o tempo, voltou para a sua terra de origem e não ganhou dinheiro. Porque quando se fala em esporte, muitas das vezes as pessoas já lembram de grandes craques do cenário mundial do futebol, que nem Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, grandes jogadores que às vezes as pessoas imaginam que o jogador, quando vai para fora, volta com o bolso cheio de dinheiro. E na maioria das vezes não é assim. Só cerca de 10% de todos os atletas conseguem ganhar dinheiro com o esporte. Então, a pessoa se doa, se dedica a sua vida, representa o Brasil mundialmente e quando volta, né, para o seu estado de origem, ele deixou de estudar, deixou de trabalhar e não tem uma profissão e nem tem uma formação técnica. Então, esse projeto é para fazer com que esse esportista ele volte, no caso aqui para o estado de São Paulo, e ele tenha a sua vaga assegurada numa universidade pública, sem ter que participar de nenhum processo seletivo, podendo ainda escolher a universidade que ele quer estudar. Então, acho que é um projeto importantíssimo para a gente poder tentar inserir no mercado de trabalho, primeiro profissionalizar, depois inserir no mercado de trabalho essa pessoa que se doou, esse esportista que se doou, que melhorou a imagem do Brasil e por falta de condição financeira, né, por falta de ajuda de empresário ou de padrinho, né, ou de qualquer tipo de patrocínio, ele pegou a única coisa que ele tinha, às vezes muitos deles vendeu o seu próprio patrimônio para bancar a sua carreira, depois volta, às vezes não tem onde morar, não tem uma profissão e não estudou. Então, nada mais do que justo que o Estado banque, faça a sua parte e dê aí uma condição desse atleta se formar, ir para a universidade e poder tentar se inserir no mercado de trabalho. Essas universidades aí, no caso, seriam as universidades estaduais, como a USP, por exemplo? USP, Unicamp, universidade pública. Né? Hoje, para se ingressar na universidade pública, a gente sabe que a concorrência é muito grande. E essa pessoa que se doou para o seu estado, né, para o seu país, nada mais do que justo do que o Estado, né, fazer a parte dele e fazer com que essa pessoa ingresse na universidade da escolha dele sem ter que passar por processo seletivo.